chamo Vitor, eu sou o monitor dessa sessão, vou estar aqui, né, auxiliando vocês. Só para evidenciar, o título dessa sessão é Recursos Didáticos Específicos para Ensino da Filosofia, Experimentos e Inovação, ênfase em leitura e escrita. Como a Marta disse, a chamada está sendo gravada, então eu peço que, se tem alguém que se opor, por favor, fale verbalmente antes de se apresentar, né? Porque a gravação, a chamada está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no YouTube depois. Caso a pessoa não queira que seja divulgada, a gente faz o corte, né? Quanto ao controle da presença, a gente vai estar preenchendo aqui um formulário interno para os participantes que estão apresentando e para poder emitir o certificado, e a gente vai enviá-los posteriormente, né, para quem apresentou e ficou até o final da oficina. Acredito que minhas informações são essas. Eu agora passo a palavra para o professor Tiago, peço que ele se apresente e desejo uma boa apresentação a todos e a todas. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado a todos e todas que estão presentes. Daremos início a essa sessão de apresentação de trabalhos e discussão. Nós teremos, então, 20 minutos de apresentação, mais 10 minutos de debate. Fiquem à vontade para conduzir a apresentação de vocês da forma que preferirem. Estou eu e a professora Marta Costa, da Unespar, nessa coordenação, mas acredito que todos aqui podem e devem se manifestar, se colocar e sugerir da forma que preferirem. Quer comentar, Marta, antes? Só mesmo reforçar as boas-vindas, que fiquem muito à vontade, que tenhamos uma tarde bastante proveitosa de discussão. Obrigado, Marta. Então, para iniciar, vou passar a palavra ao professor Eduardo Ribeiro Gonçalves. Eduardo, pode apresentar o seu trabalho, então, fique à vontade, vou começar a marcar o seu tempo. Muito obrigado. Eduardo, você está mutado. Perdão. Boa tarde. Então, um prazer a gente estar aqui agora, né, falando com vocês. E o meu tema em particular será eu vou compartilhar aqui na tela. Vou começar aqui. O filósofo educador e seu papel social na sociedade moderna no pensamento filosófico de Eric Weil. A descrição e a contextualização, né, que eu coloquei como problema de pesquisa. O professor de filosofia, é claro que não só o de filosofia, tem sim um papel muito importante na formação dos nossos estudantes, principalmente na educação básica, de nível médio, é onde o meu trabalho vai ser fazer proposto, né? O de filósofo educador. Eric Weil trabalha também esse tema. E partindo desse pressuposto, iremos buscar em Eric Weil propostas de como alcançar esta condição. A justificativa. Eu trabalho como professor, eu trabalho com formação de professores. E o que a gente percebe? Os nossos professores, eles estão literalmente conteudistas, né? É uma busca apenas por conteúdo, passar conteúdo, repassar conteúdo. Diz aqui, muitos dos nossos professores, e aqui falo não só dos professores de filosofia, se prendem apenas em apresentar aos estudantes um sistema conteudista, que se limita em apenas ser repetidores de informação e de conteúdos, perdendo, assim, a grande oportunidade de poder colocar em prática o verdadeiro filósofo educador que tem dentro de si. Pois, como filósofo educador, poderá e deverá proporcionar aos estudantes um olhar mais crítico e emancipatório diante de uma educação para a cidadania. Objetivo geral. Propor, a partir de Eric Weil, a produção para aulas de filosofia de uma unidade temática em torno da cidadania, trabalhando, entre outros, o conceito de liberdade, responsabilidade, ação ética, etc. Os objetivos específicos: descrever a sociedade moderna
que o Eric Vai apresenta esse filósofo educador a partir da sociedade moderna. Qual o papel do filósofo educador na sociedade moderna? Quer dizer, o papel desse filósofo educador nesta sociedade. E preparar um material didático, né, essa unidade didática, escolha do texto para a elaboração da unidade temática. A fundamentação teórica, além de outras, eu apresento aqui a vocês a base comum curricular, que traz, em seu contexto, alguns como fala, competências. Né? Entre as 10 competências, escolhi algumas. Diz aqui. Valorizar e utilizar... Eduardo, me desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho. Pois não. A gente está vendo a tela de edição do slide e eu estou com a impressão que você está passando eles. Ah, tá, isso. Mas, então vocês não estão vendo a tela? Deixa eu tentar aqui, espera aí. Perdão, não está no modo de apresentação, achei que está no estava modo de edição. Tá. Eu vou voltar aqui, então. Vou deixar ela aberta aqui, só um instantinho. Isso. Era só o caso de colocar em tela cheia. Mas... Isso, tá, desculpa, vou colocar ela aqui. Tranquilo. Aqui. Agora sim, né? Isso, tá vendo? Tá agora, ótimo, agora né? foi. Agora sim. Desculpa, eu pensei que estava vendo. Perdão. Tranquilo, sem problema. Então, voltando então, a fundamentação na hora que eu peguei essa primeira parte, falando aqui um pouco da base comum curricular, baseado no que nós estamos vivendo hoje, mesmo que a gente, às vezes, tem as discussões, e eu faço parte dessa discussão, inclusive na Secretaria de Educação do meu estado, a gente vê que se perde muito a questão da filosofia na grande área de humanas, mas aqui eu encontrei situações que valoriza o meu trabalho e dá ênfase a partir desse trabalho, que é a reflexão, que é a questão da criticidade. Diz aqui, na primeira competência, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar as realidades e continuar aprendendo a colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Na segunda competência, exercitar a curiosidade intelectual, recorrer a abordagens próprias das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos diferenciais. E também a 5 e a 6, a 9 e a 10, essa 6 aqui, eu gosto muito dela, porque ela apresenta muito essa questão do projeto de vida, que é onde talvez nós poderíamos estar dialogando enquanto há também. Diz aqui, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, onde eu me proponho também a trabalhar. E ao projeto de vida como liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. Passando na frente, também a própria base apresenta, isso aqui já é específico da área de humanas, né? E eu gosto muito dessas 6. Eu ponho essas outras 2, mas essas 6. Participar pessoal e coletivamente do debate público de forma consciente e qualificada, respeitando diferentes posições com vistas à possibilidade de escolhas, alinhado ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Contudo, buscaremos na filosofia e nos escritos de Eric Vai, autor ainda pouco conhecido no Brasil, claro, mas cuja reflexão acerca da educação nos oferece intuições muito relevantes, como fica demonstrado no papel que a educação assume em sua obra filosófica política, a filosofia política, que é datada de 1956 e traduzida para o Brasil em 1990. E nos seus diferentes estudos sobre o tema recente, reunidos em Escritos sobre Educação e Democracia, isso já bem agora, recentemente. Nesses e em outros trabalhos, vai nos dar não apenas uma descrição ampla da sociedade moderna e das suas formas próprias de violência, termo capital da filosofia weiliana, mas recoloca a educação como um problema filosófico incontornável, sobretudo em um contexto em que parece querer diminuí-la apenas a instrução simplesmente. Ou seja, vai trabalhar nessa questão da instrução e a educação, né? É um propósito que eu vou colocar. Logo, com Vai, enfrentaremos a pergunta fundamental, infelizmente muitas vezes esquecidas, inclusive por especialistas na área. Afinal, do que trata a educação? Interrogação que ele põe já em 1946, ao que se acrescente em seguida,
Trata-se também de uma daquelas questões para as quais abundam soluções, nem sempre, porém, com consciência nítida do problema. A cadência da pergunta continua. E, para nós, uma das vantagens da filosofia de Vai é mostrar que a filosofia é necessária, não apesar do nosso contexto, mas que ela é urgente justamente por causa desse mesmo contexto. Para desenvolver essa pesquisa, faremos um estudo biográfico e documental, pois, em consequência da pandemia do Covid, o projeto se desenvolve no plano teórico, com os debates que vão fundamentar as intervenções futuras, tanto na formação dos professores como na sala de aula. O escopo da pesquisa é a produção para as aulas de filosofia de uma unidade temática, em torno da cidadania, trabalhando, entre outros, os conceitos de liberdade, responsabilidade, ação ética. De um lado, esse exercício exige a lida direta de três universos distintos da questão. Em primeiro lugar, o problema da natureza e do conteúdo próprio do ensino de filosofia na educação básica. Depois, o reconhecimento dos sujeitos na educação, isto é, da realidade do papel da sociedade na comunidade escolar, do professor e, particularmente, dos alunos concernidos no processo educativo. Por último, a fundamentação teórica que sustentará essa experiência exposta. O trabalho será dividido em 3 capítulos. No primeiro capítulo, apresentaremos a sociedade moderna e o papel social do filósofo educador. No segundo capítulo, a educação e cidadania como tarefa do filósofo educador. E no terceiro capítulo, e último, será a apresentação da unidade didática proposta como objeto de pesquisa. Aqui alguns textos referenciais, né? E a base e autores que estudam Eric Vai, e também os textos de Vai, né? São 3, 4 livros dele aqui, então um está sendo traduzido também, que a gente vai estar pegando. O trabalho se dividirá em 3 capítulos, aí, como eu falei. Eduardo Ribeiro Gonçalves, mestrando no Profil do Campus do UFT Tocantins. Muito obrigado. Ok, professor Eduardo, muito obrigado pela explanação. Vitor, quer fazer algum comentário antes? Pode a gente tocar? Não, pode dar continuidade, tranquilo. Então, tá bom. Perdão, só uma questão. O Eduardo, no caso, autoriza a divulgação, né? Que eu acho que ele se esqueceu. Autorizado. Beleza, obrigado. Ok, Eduardo, parabéns pela explanação. Acho que tem questões bastante interessantes aí a serem exploradas. Eu tenho algumas aqui também, mas eu acho que antes seria interessante que o público, de forma geral, pudesse se manifestar. Se tiver questões, comentários, sugestões, dúvidas. Eu tenho uma dúvida. Eu preciso levantar a mãozinha para... Pode falar, Tomara. Pode falar. Tá tranquilo. Professor Eduardo, eu queria primeiro, né, parabenizá-lo e elogiar o seu trabalho, principalmente porque você está trazendo para a discussão aqui uma coisa que, ao menos para mim, ainda é muito nova, né, que é a questão das competências e como vai ser, né, na educação daqui para frente, seu desenvolvimento. E eu achei muito interessante você trazer esse aspecto, né? E quando você colocou principalmente a sexta competência, que, se eu não me engano, está lá falando sobre também o aspecto do mercado de trabalho. Né? Uhum. E trazendo um pouquinho, mas eu volto para o seu tema. Não sei se o senhor já leu, né, o livro do Nietzsche, Schopenhauer como educador. Né? Sim. Uhum. Ele vai falar muito sobre também o papel do educador, né, do professor, do mestre, a figura do mestre, e como que impacta a educação no seu aluno, né? E como, inclusive, nós, professores, temos que estar em constante trabalho de construção do próprio conhecimento, do desenvolvimento, né? E aí a minha pergunta, né, é como que o Eric veio, eu não conheço realmente muito ele, né? Mas, por exemplo, o Nietzsche, ele critica muito essa cultura jornalesca, essa cultura de tentar transformar a filosofia como serventil à sociedade, né, ao mercado. E ele vai criticar muito isso. Qual que é o ponto de vista, né, que eu acho que eu não peguei muito bem, né? Qual que seria o ponto dele em relação a isso? A serventia da filosofia e qual o nosso papel, né, para
talvez, não sei, encaixar ou desencaixar a filosofia dessa serventia utilidade? Não sei, né? Se a minha pergunta ficou clara. Sim, entendi. Pode responder agora ou quer esperar um? Bom, Tamara, na verdade, o que acontece? Quando eu comecei o meu projeto primeiro, eu li, inclusive, esse livro para mim basear no meu projeto, né? Mas eu tive dificuldade no momento de orientador ou alguma coisa assim. Aí o meu orientador me indicou outra leitura e eu consegui me achar a partir dessa proposta. Que o Eric Vai, ele não fala de emancipação, ele não fala diretamente de emancipação, ele não fala desse processo emancipatório. A ideia do projeto é causar um pouco essa questão da emancipação. Agora, o que eu estou pegando no Eric Vai? A partir da cidadania, porque ele trabalha isso, a idade moderna, a modernidade e a cidadania. Então, e quando eu trouxe as habilidades e as competências, é justamente porque é para mostrar para nós que eu acho que nós temos que nos apropriar da base, nem que seja para criticar. Nem que seja para criticar. Nem que seja para apontar, eu não concordo com isso, eu discordo totalmente aqui, eu não aceito isso aqui, mas nós temos que nos apropriar disso. Por quê? É algo já posto. É algo já posto. Né? Mesmo que nós não fomos chamados em conta, mesmo que a academia não tenha sido chamada, quando eu coloquei esses termos aqui, é para ver que é algo, não só como fundamentação, mas a fundamentação de que é um documento atual do ensino médio, a implementação do novo ensino médio está aí, a filosofia está perdendo espaço, né? Então, assim, se nós não lermos para saber como atacar, nós vamos ficar perdidos. Então, Tamara, eu acho que eu agradeço a sua pergunta nesse sentido. E Eric Vai, ele vê a questão da educação e a educação enquanto também instrução. O que Nietzsche trabalha um pouco lá, o Eric Vai trabalha como instrução. Precisa-se dos dois. No entanto, a atualidade, e eu digo, a base comum curricular hoje apresenta muito mais para o nível de instrução do que para a educação. Ou seja, ela instrui, ela não educa. Né? Então, assim, e é nesse contexto. A crítica vai de encaixe justamente. Talvez no meu trabalho eu não vou criticar direto, mas depois em artigos posteriores, que pode ser anexado ao trabalho, eu quero criticar a partir daí. A base enquanto construção de instrução e não de educação. Né? As habilidades, competências e habilidades, isso é mercado, isso é mercadológico. E nós sabemos disso. Né? E a filosofia ela vai além do mercado, né? Ela é proposta, e Eric Vai apresenta isso. No entanto, ele concorda que também a pessoa precisa ser instruída. Tá? Ele também concorda que a instrução faz parte do processo educativo. Tem que caminhar junto. O Eric Vai, e é nesse diálogo que eu quero... Quer dizer, a proposta posterior é justamente essa, porque o último capítulo eu quero trabalhar com ele, porque é na unidade temática que eu vou colocar realmente a expressão, tipo, né? Aí eu vou pegar toda essa questão da base. E agora, gente, olha, aproveito para fazer spoilers aqui, e estamos na discussão na mesa agora há pouco. Aproveite esse momento para criar os itinerários educativos, os itinerários formativos. Coloque a filosofia dentro dos itinerários formativos para não nos perdermos e não cair em mãos erradas. Porque senão, no mundo do trabalho, Tamara, essa questão, a sua pergunta é bem pertinente. O mundo do trabalho, ele vai simplesmente mercadológico. Esquece instrução. Desculpa, esquece educação. É apenas instrução para o trabalho. É formar o indivíduo para mexer com a máquina. Apenas isso. Espero que tenha respondido um pouco, Tamara, a sua pergunta. Sim, professor, respondeu. Essa era a minha dúvida, né? Em que momento você ia colocar o filósofo para conversar com essa questão que você trouxe. Eu acho muito necessário, né? Como eu falei, pertinente trazer para a discussão isso que está sendo imposto, colocado, né? No final das contas, ainda a gente nem sabe como vai ser daqui para frente, por isso é importante a gente fixar nosso espaço agora, nesse momento, né? Com certeza. Usar, inclusive, esse espaço do Prof. Filo, porque nós somos profissionais da educação, precisamos estar atentos a essas mudanças, né? Obrigada, professor, respondeu sim. Parabéns. Temos outras questões, eu tenho algumas também, mas eu posso esperar. Não sei se a gente
Eduardo, você usou um pouco menos do tempo, não sei se a gente continua pelo tempo todo contando os 30, ou se a gente se limita aos 10 de discussão, aí talvez o Vitor tiver alguma orientação. Se você tiver alguma pergunta e quiser que a gente responda agora dentro do tempo, eu posso responder. Eduardo, o que eu fiquei aqui refletindo um pouco, né? Tem alguns comentários a respeito assim, da apresentação, de slide, mas acho que esses são de menor monta ali, deixar um e-mail seu, talvez trazer logo no primeiro slide, isso sempre ajuda a gente a situar de onde você é e tal, né? Mas são coisas de menor monta. Eu fiquei pensando um pouco aqui no título da nossa sessão, né? Experimentos e inovações com ênfase na leitura e escrita. Sabemos que estamos na pandemia, de toda a dificuldade que isso envolve, e eu fico aqui muito curioso em que medida os trabalhos estão conseguindo, vou só repetir os termos, estabelecer algum tipo de experimento ou inovação nesse ambiente que a gente se encontra de espaço virtual, ensino remoto e tudo mais, né? Justamente um ponto, né, Eduardo, que acho que vale a reflexão, é que você comenta que, eventualmente, os professores acabam sendo conteudistas. Agora, em que medida os nossos trabalhos também não acabam também sendo conteudistas à medida que replicam reflexões, talvez de um mesmo modo, um mesmo tipo de texto, quer dizer... Como que a gente, de fato, rompe, então, esse ciclo? Né? Porque o que eu vejo aqui de alguns trabalhos que estamos desenvolvendo, né, é a criação de uma apostila, é a criação de um material instrutivo. Como que a gente consegue ir além disso? Né? Ou em que medida a gente consegue mobilizar isso de algum modo que também não seja apenas mais um texto novo sobre o assunto, que também é importante, que também é relevante, né? Eu acho que muitos trabalhos justificam assim, a gente ainda não tem um texto explorando tal autor, né, com uma linguagem mais acessível para o ensino médio, uma linguagem mais acessível para a educação básica, ou algum recorte dentro da obra original, mas que seja acessível, etc. Né? Então, de fato, ainda que as palavras sejam um pouco, né, inovação um pouco não grata, nesse sentido até mercadológico, né, mas em que medida a gente consegue transformar esse espaço da sala de aula de filosofia num espaço de reflexão e não num espaço de transmissão de conteúdos, né? Então, não sei se o seu trabalho toca alguma dessas questões, se caso sim, puder falar um pouco para a gente, eu agradeço. Sim, professor. Até porque eu trabalho também na ciência da educação, eu estou no currículo de filosofia. E quando eu coloco isso é porque, realmente, por exemplo, agora, com um novo documento, com a implementação do novo ensino médio, aqui, e a questão da competência e habilidade de trabalhar por área, é que se muda um pouco esse contexto. Por quê? Primeiro, eu sou do Estado do Tocantins, e aqui no Estado do Tocantins, em sala de aula, contando comigo, assim, formado, nós somos 6 formados em filosofia. Em 193 escolas do ensino médio, 6 professores formados em filosofia. Não poderia ser diferente. Um professor, um pedagogo, um formado em história, um formado em matemática. Eu trabalhei numa escola que quem dava aula era professor de matemática e filosofia, para completar a carga horária. E a filosofia ela é dada como complementação de carga horária. Infelizmente era. Eu tinha minha carga horária completa em filosofia e sociologia, sobrou algumas ali para algum colega. Né? Então, assim, é uma situação. E por que o professor é conteudista? Justamente por isso, porque ele simplesmente é repetidor. O quê? O que ele aprendeu na faculdade, ele vai repassar. Ele não busca, ele não pesquisa, ele não busca inovação, ele não faz uma leitura diferente. Ele não faz uma leitura diferente. Esse contexto que você coloca aqui, a questão de que a gente está repetindo. Não, eu vejo assim, concordo com o senhor, em tese, às vezes pode até ser repetição de conteúdo, mas essa repetição de conteúdo de uma inovação, de um texto diferente colocado, de uma atualidade, um artigo colocado ali, a ideia, mas ele está pegando ainda das aulas dele de pedagogia há 20 anos atrás. Esse é o problema. Esse conteudista, não se diz assim, o que é isso? Por exemplo, um grande exemplo. As nossas provas externas, né? As nossas provas externas. Bem-vinda, Larissa.
a minha chefe, que está entrando aqui, também está no profil, professor, tá? Por isso que eu estou cumprimentando também. Boa tarde, Padre Eduardo. Boa tarde, professor. Não fala chefe, não. Fala colega de profil. Então, assim, nós estamos vivendo, isso que tu falou, a novidade, por exemplo, a metodologia. Eu estava fazendo uma parceria com um colega que ele estava trabalhando na questão de jogos, né? Jogos na internet, alguma coisa assim, nesse período de pandemia. E dá para se colocar justamente essa questão da filosofia. Quer dizer, ele era capaz de física, mas eu olhando, né, aqui cabe os filósofos, aqui, tudo isso. Isso é inovação. Talvez é um conteúdo antigo, talvez é uma questão antiga a se trabalhar, mas como introdução dá para se trabalhar. O meu projeto, ele é mais para a terceira série do ensino médio. Então, assim, porque a cidadania, já é o aluno que está saindo, né? Emancipação, essa ideia do aluno que já está saindo, ou seja, ele já tem uma bagagem da filosofia. A gente espera que ele já tenha passado pela primeira série, a segunda série, a terceira série, ele tenha uma bagagem. Quer dizer, um estudante amadurecido dentro do contexto filosófico. Claro que, qual é a nossa dificuldade agora? Só trouxe. Ele está fora da sala de aula há 2 anos. Né? E o estudante está fora da sala de aula há 2 anos, qualquer situação de inovação agora, para ele, conhecimento, ele foi prejudicado enquanto conhecimento. No entanto, a proposta é posterior lançar de alguma forma, a partir de um retorno normal, que também podemos usar a tecnologia, né? Eu acho que o problema aqui não é mudar o conteúdo, é a forma de aplicar o conteúdo. Não é deixar de ser conteudismo, professor. Acho que quando eu falo conteudismo é porque ele simplesmente quer, eu olho ali no livro, aquilo ali, eu vou passar aquele livro para o aluno ler, e é uma aula só por semana, e a minha complementação de carga horária é se livrar, né? Infelizmente, professor. E aí ele não busca, ele não estuda, até porque ele não é formado em filosofia, ele só dá filosofia para complementar a carga horária. Que é um problema. É uma realidade que a gente está vivendo. Pelo menos aqui no Tocantins a gente vive isso. Temos mais alguns minutinhos antes de passar para a professora Divina. Algum comentário? Se ninguém mais, eu gostaria de fazer uma observação. Eduardo, parabéns pelo trabalho e pelo projeto. Bom, a gente já citou aqui, né, que a BNCC, ela vai na contramão da ideia de educação, porque, primeiro, ela tem dentro dela uma ênfase na ideia de direitos de aprendizagem. Então, a educação se reduz a essa ideia de direitos de aprendizagem. E há uma discussão entre os especialistas que isso significa uma redução da ideia ampla e emancipadora que a ideia de educação contém, né? Então, você chama atenção para isso quando você faz essa oposição entre educação e instrução. Gostaria de ouvir mais, se você já fez mais leituras, para trazer para a gente a visão do Henrique Vaio sobre esse ponto, né? E também gostaria de compreender, Eduardo, de que maneira você vai buscar esses subsídios no pensamento do Vaio. Se é para você pensar a sua prática enquanto professor, ou se você visa, a partir das ideias, dos conceitos que o autor trabalha, pensar planos de aula ou de curso de uma maneira mais concreta para a tua experiência em sala de aula. Então, em que nível se situa a tua pesquisa? Mais para buscar subsídios para a sua prática enquanto docente, para construir uma concepção filosófica, ou você pretende fazer disso uma transposição didática para a sala de aula? Obrigado, professora. Na verdade, a ideia primeira, quando eu entrei no mestrado, a ideia primeira era realmente formação de professores. E aí surgiu uma possibilidade de uma parceria com a UFT aqui na SEDUC, e aí me abriu os olhos para essa questão do filósofo educador que o Érico vai trabalha. O filósofo educador, ou seja, é aquele que ensina, mas que também aprende. É aquele que ensina, mas que também aprende. Ele se faz presente, mas ele também está junto, né? Ele é o professor, ele é o condutor, mas ele também aprende junto com o estudante. Que é justamente a questão da dinâmica do protagonismo, não do protagonismo colocado pela BNCC, mas um protagonismo do estudante enquanto protagonista, enquanto busca. Quer dizer, a BNCC, nós sabemos, e a senhora falou muito bem, professora, acho que ela traz, né? Ela traz essas questões intrínsecas. E se a gente não tiver um olhar filosófico ou crítico da coisa, passou, isso aqui, que bonito, mas é bonito, mas não é o que está dito ali.
O que eles querem é aquilo ali. Né? E aí, justamente, quando eu falei a questão da instrução, tem uma parte da minha dissertação que ela vai, que eu não coloquei ali porque ela está dentro do filósofo educador, né? Ela está dentro daquele conjunto, não coloquei os subtítulos. Mas um subtítulo é justamente educação e instrução. A educação enquanto propósito, o Eric vai, e a instrução, o que ele apresenta como instrução? Porque ele traz isso nos livros dele, né? Nos livros dele, na filosofia política, ele traz isso. Né? Esse sujeito político, né? Esse cidadão. Né? Inclusive, por exemplo, o tema da redação esse ano, né? Do Enem, falando de cidadania. E aí eu comentei isso no meu serviço lá com os colegas, a questão da cidadania, e falei, olha, só que ali, só ter documento não é ser cidadão, né? Isso não quer dizer que você é cidadão. Ah, você está exposto enquanto documentação, não. E o conhecimento, né? E a prática, e a criticidade, que normalmente nos podam, né? Não nos deixam falar, não nos deixam ser. Né? E Eric vai trabalhar justamente isso, porque por que o tema o Eric vai é bem atual? Porque a BNCC traz justamente, está trazendo essa questão dessa educação mecânica, né? Educação bancária, como diz o Paulo Freire, enquanto outros. E Eric vai apresenta justamente essa questão de que a instrução, a partir da modernidade, houve apenas uma instrução. A educação ela foi deixada de lado. O conhecimento, né? Quer dizer, você tem um conhecimento bancário, né? Um conhecimento para a indústria, para a empresa, para o momento daquela hora. E Eric vai trabalhar bem isso. E isso vai ser deslanchado, professor. Acho que vai ser deslanchado no projeto e vai ser. Quanto à pergunta da senhora, é o seguinte: para aluno ou professor? A ideia é formar... Por quê? Por que eu penso em formar professores? Justamente para aquela realidade que eu falei. Nós temos professores não formados. E se eu consigo fazer uma instrução para eles, eles conseguem ser bons professores. E aí eles conseguem passar essa ideia, né, o filósofo educador, para os alunos. Mas quem é que vai ganhar com isso? Os estudantes. É os estudantes. Né? A ideia de formar professores, por quê? Porque nós não temos professor formado em filosofia. É uma realidade nossa. Então, nós temos que trabalhar com essa realidade. Hoje, como eu estou no currículo de filosofia na SEDUC, então eu não tenho como ver diferente. Porque eu vejo isso. Eu apresentei para vocês. São 6 professores de filosofia formados em todo o estado de Tocantins. Né, com 194 escolas de ensino médio. Né? Então, assim, se cada uma dessas escolas de ensino médio tiver uma turma de filosofia, são quantas? Né? Uma primeira série, segunda série, terceira série, vezes 3, né? Só de filosofia nós temos as aulas. Quem são esses que dão? Eu sei, porque está lá a lista, eu sei de quem são e qual a formação deles. E eles recebendo essa formação, eu não falo aqui instrução não, porque instrução, aí vou pegar para ele que vai é outra coisa. Dando essa formação, mostrando para eles e apresentando a eles essas condições, o que eu posso fazer? Eles vão dar uma aula de filosofia muito boa. E é o que nós precisamos, né? Consciência crítica, a abertura à cidadania, olhar crítico ao mundo e criticar, inclusive, eu falo de coração aberto. A gente estuda a BNCC aqui, a gente apresenta isso, mas o coração dói porque realmente não é isso, né, que a gente queria. Não é isso que a gente queria. Né? Agora, eu chamo a atenção, volta na pergunta da Tamara, na fala da Tamara, e eu chamo a atenção para todos nós, inclusive os professores. Eu chamo a atenção. O que eu chamo a atenção? Nós temos que nos apropriar disso, aproveitar as nossas oportunidades, vamos adentrar, apropriar para criticar, saber o que nós estamos criticando. Saber o que nós estamos criticando. Porque, às vezes, falando, veio lá da França, veio da isso, veio daquilo, tá, beleza, mas e aí? Né? E o que apresenta de novo? Vamos apresentar propostas. Eu acho que agora a oportunidade é essa, apresentar proposta. E a minha proposta aqui, nesse caso, nesse momento, professor, é justamente isso. É que apresentar aos professores uma proposta de trabalho, se for abraçado, eu fico feliz, porque pelo menos saiu de alguém que tem a ideia da filosofia na proposta. E aí, quem vai ganhar? O estudante. Obrigada, Eduardo. Ok, pessoal, acompanhando aqui o horário, chegamos ao limite da fala do Eduardo. Então, agora eu gostaria de passar a palavra à professora Divina Mendes Chagas, da UFMT. Professor, eu só vou pedir licença que eu vou entrar pelo telefone agora, tá? Porque eu vou entrar pelo telefone. Vou sair daqui e vou entrar pelo telefone, tá? Tranquilo, sem problema. Eu só gostaria de relembrar, para quando uma pessoa estiver fazendo a pergunta, para que feche o microfone para a gente evitar a questão de retorno, tá? Só por questões técnicas mesmo. Obrigado. Ok. Eu vou compartilhar a minha tela e vou deixar
um slide, minha gente, no modo edição mesmo, tá? Senão eu vou me complicar aqui. Ele vai permanecer no modo de edição. Tudo bem, tranquilo. Aparece para vocês? Sim, se você só quiser fazer o teste para ver se ele, conforme você passasse, vai mudar para a gente aqui, entendeu? Mudou? Mudou, certinho. Ok. Beleza. Obrigado. Agora sim. Então, boa tarde a todos e todas. Que bom que é poder compartilhar com vocês uma parte da minha pesquisa nesse dia de hoje. No dia de ontem, acompanhando as comunicações da tarde, eu me dei conta que após a minha defesa, que aconteceu em julho deste ano, eu já estava novamente sendo absorvida por toda a burocracia escolar, que no fechamento do ano letivo é sempre bastante excessiva. E são encontros como esse que me fazem respirar novamente. Eu sou a Divina, sou professora de filosofia na educação básica, no ensino médio, no município de Pontes e Lacerda, a 450 quilômetros da capital, Cuiabá. Hoje estou aqui na capital, participando presencialmente do nosso encontro. E eu vou compartilhar com vocês aqui agora, em linhas gerais, a minha pesquisa que foi desenvolvida em um Centro de Educação de Jovens e Adultos, um SEJA, de nome 6 de agosto. No início, eu quero começar agradecendo pela possibilidade de participar desse encontro, e eu também me sinto agradecida pelo encontro feliz com o programa de mestrado profissional em filosofia, o Profilo, que me fez estranhar, me fez questionar e me fez olhar de forma diferente para a minha sala de aula. Me fez problematizar a minha atuação no espaço da sala de aula. E eu também agradeço todos os que estão aqui presentes neste dia de hoje, aqui comigo. Eu me organizando com essa apresentação é perfeito. Então, o questionamento que deu origem a essa pesquisa foi como ensinar filosofia para estudantes do Centro de Educação de Jovens e Adultos, ou seja, as respostas iniciais, elas me levaram ao conceito de experiência e elas me fizeram notar a sua relevância para pensar o ensino de filosofia nessa modalidade da educação básica. O projeto de pesquisa, ele surge da experiência em sala de aula e para ela retorna, ou ao menos desejou retornar. A dinâmica na qual se movimenta a redação dos meus capítulos é aquela de uma coxa de retalhos. Eu vou costurando os questionamentos, as possibilidades, os autores, e nesse sentido foi traçado, a princípio, um breve histórico da educação de adultos, onde eu tive como referência as conferências internacionais da Unesco. E também estudos da andragogia, de Knowles, e a educação para adultos presentes nas obras de Paulo Freire. Eu investigo brevemente o histórico do SEJA, no estado do Mato Grosso, e da filosofia documentada na Base Nacional Comum Curricular, a nossa queridíssima BNCC. Em seguida, é apresentado um sucinto histórico do conceito de experiência na história da filosofia, com vistas a construir uma apropriação criativa das obras de Guilherme, Aspes e Deleuze. Sigo com a caracterização da experiência filosófica e finalizo com a sustentação desta por meio da leitura e escrita filosóficas. Na sequência, são indicadas as diferenças que podem existir entre ensinar, comunicar e filosofar, para defender o ensino de filosofia como experiência filosófica. Rancière foi o autor que me auxiliou nesse momento. Por fim, eu apresento uma proposta de intervenção filosófica em sala de aula, tendo como apoio trechos da obra de Frantz Fanon e a metodologia proposta por Silvio Galo. A minha pesquisa, então, ela surge da experiência com a educação de jovens e adultos, em um SEJA, um Centro de Educação para Jovens e Adultos. E o mestrado profissional em filosofia foi a oportunidade para problematizar a minha atuação em sala de aula, meus estudantes, as minhas concepções de ensino e de filosofia.
Sem o Profilo, provavelmente eu demoraria um bom tempo para começar a problematizar a minha atuação, a minha profissão. O título da minha dissertação é O Ensino de Filosofia e a Experiência Filosófica no SEJA. E havia a pretensão de que a pesquisa que surgiu em sala de aula retornasse à sala de aula do SEJA, o que não ocorreu, como vocês verão. No primeiro capítulo, eu escrevo sobre a EJA à luz das conferências internacionais da Unesco, que reúnem, então, os debates que foram levantados partindo dos encontros municipais e estaduais dos educadores da educação de jovens e adultos. As características desse público, os desafios e as possibilidades. Ainda no meu primeiro capítulo, eu escrevo sobre o projeto SEJA no estado do Mato Grosso, que foi inspirado em uma experiência do Ceará. E os centros, eles são pensados como um espaço privilegiado para jovens e adultos que não concluíram a educação básica no tempo esperado. A aprovação dos estudantes se dá via carga horária etapa, o que deixa o estudante à vontade para se organizar entre trabalho e escola. Escrevo sobre a experiência com a andragogia na comunidade escolar e se podemos encontrar algo de específico na forma como os adultos aprendem. Também escrevo sobre a filosofia na BNCC, que corre o risco de ser reduzida à ética e à política. Existe sempre a possibilidade de encontrar linhas de fuga para a filosofia no ensino médio, mas é importante deixar claro o nosso direito de espernear e não aceitar a redução da especificidade da nossa disciplina. No meu segundo capítulo, eu penso as relações entre filosofia e experiência, uma vez que eu defendo o ensino de filosofia como experiência filosófica. Eu escrevo sobre a experiência filosófica e as suas relações com a leitura e a escrita, e apresento a possibilidade de que os estudantes sejam desafiados a criarem as suas próprias subversões ao tomarem contato com o texto filosófico. No meu terceiro capítulo, eu penso no que defendo como ensino, e um ensino que não seja condução, comunicação ou transmissão, mas experiência. Não que haja problema em um ensino que se configure como condução, comunicação ou transmissão, mas não era a minha busca. Ainda trato da intervenção filosófica. Meu projeto surgiu dentro do projeto político-pedagógico da escola, do PPP, onde existia um projeto de enfrentamento ao racismo de nome Felicidade Não Tem Cor, um espaço que a filosofia poderia ocupar. Minha proposta alia os passos da metodologia, apresentada pelo professor Silvio Galo, com as etapas da sensibilização, problematização, investigação e criação. Com a sala organizada em 4 grupos, que chamo de estações, os estudantes iriam se movimentar em torno dessas estações. Na primeira, seria disponibilizado o material trazido por eles mesmos, retratando situações de racismo que podemos encontrar em nossa sociedade. Eu vou colocar uma imagem aqui representando isso que eu chamo de estação e como se daria esse movimento. Na segunda, os estudantes seriam provocados a levantar questionamentos para problematizar o racismo. Na terceira estação, teriam contato com recortes de textos de Francis Fanon, um autor negro, que no capítulo 5º da sua obra Pele Negra, Máscaras Brancas, traz de forma bem crua e visceral a experiência vivida por um homem negro. Na quarta estação, os estudantes encontrariam questões para lhes provocar a registrar a experiência que tiveram com o tema do racismo nas estações anteriores. A ideia inicial era transformar essas produções em um banner e fazer a exposição à comunidade na ocasião da celebração do Dia da Consciência Negra, que era uma data marcante para aquela comunidade escolar. A proposta foi montada para 4 aulas, sendo a primeira uma sensibilização dos estudantes para o tema que seria trabalhado, a segunda e a terceira para deixar os estudantes em contato com os recortes do texto de Fanon. E a última, um momento de feedback com os estudantes para avaliar a sua experiência com o tema do racismo e os recortes da obra de Fanon. Mas como parece que todo movimento caótico se aproxima de nós durante o tempo do mestrado, em março de 2020, como medida de enfrentamento à pandemia de Covid-19, as atividades presenciais foram suspensas no SEJA, o que frustrou a aplicação da proposta.
a adesão do público da EJA às teleaulas foi baixíssima. A maioria optou pelo material apostilado. Em dezembro de 2020, a comunidade foi comunicada via e-mail da desativação do SEJA, que contava então com 625 estudantes matriculados e frequentes. Então eu vi literalmente o meu objeto de pesquisa se desmanchando entre os meus dedos naquele momento. Ensinar filosofia significa também luta e resistência, não apenas no discurso, mas na prática. Então, como comunidade escolar, nós movimentamos ali um abaixo-assinado, nós fomos à imprensa local, nós nos reunimos com vereadores e um deputado, nós fomos presencialmente até a sede da Secretaria Estadual de Educação, aqui na capital Cuiabá, na tentativa de reverter essa decisão, mas não teve solução. Os estudantes do SEJA foram convidados a se matricularem em outras 2 escolas de ensino fundamental, que passaram a ofertar a EJA apenas no período noturno. No Centro de Educação de Jovens e Adultos, essa educação é ofertada em 2 períodos. A partir do momento que se encerra as atividades no SEJA, você é trabalhador, então agora te resta o período noturno, se vire e atente-se a esse novo horário. Isso fez com que muitos estudantes da zona rural desistissem de permanecer na escola. E bom seria se o encerramento do SEJA fosse resultante do sucesso do município na redução das desigualdades na educação. Mas em levantamento de junho de 2021, que pode ser obtido na página do Tribunal Superior Eleitoral, o município ainda conta com 1.082 analfabetos, 7.919 cidadãos com ensino fundamental incompleto e 5.081 cidadãos sem ensino médio completo. Qual foi a solução encontrada pelo nosso Estado? Desativar o centro, que foi pensado para esse público. Mas voltando à proposta de intervenção, eu trago na dissertação uma possibilidade também para aplicação remota, que resultou dessa experiência com as teleaulas, seja utilizando ferramentas digitais para montar um material impresso para os estudantes sem acesso à internet. Minha dissertação está à disposição dos colegas que permanecem na educação de jovens e adultos como uma possibilidade para ser apropriada de forma criativa no contexto daqueles que a julguem pertinente. Hoje eu estou em uma escola de ensino médio regular, voltamos presencialmente com todos os estudantes no mês de outubro e ainda não consegui aplicar a proposta junto a esses estudantes. As experiências caóticas, porém, não param por aí. A nossa única escola de ensino médio regular no município, que hoje tem em torno de 1.400 estudantes matriculados e frequentes, será, a partir de 2022, uma escola cívico-militar. Eu tenho angústia e eu tenho uma enorme incerteza acerca do limite entre a disciplina liderada por uma equipe militar estranha ao espaço escolar e a construção de uma sala de aula que possa se configurar como um espaço para a experiência democrática. Mas eu retorno a essa sala de aula em constante transformação com a experiência do mestrado, que transformou minha forma de olhar para meus estudantes, para a escola, para a sua estrutura, e que me fez problematizar cada aula como uma possibilidade de movimento e de criação. A experiência filosófica desta professora de filosofia da educação básica segue, e eu espero poder afetar os meus estudantes a cada aula para a boniteza da filosofia. Aqui na apresentação só deixei umas imagens de como que se configurou essa proposta, como que eu fiz os recortes do texto, do Fanon. E, enfim, foi isso. E deixei uma frase de Deleuze que me fez pensar bastante durante todo esse período de mestrado e também que me provocou bastante para pensar esse conceito de experiência. Chega, você me cansa. Experimente ao invés de significar e interpretar. Encontre você mesmo seus lugares, suas territorialidades, seu regime, sua linha de fuga. E peguei a dica do professor aqui, tá o meu nome e o e-mail no slide final. Agradeço a todos e todas. Permaneço aqui à disposição, aceitando dicas, indicações aí para novos textos futuros. Obrigada. Parabéns, professora Divina.
Continue, mesmo como você disse ali, né, com essa diversidade e sorriso, né, que puxando também dos seus autores, o fascismo gosta de gente triste, né, e eu vejo que você não se abateu com todas essas questões, muito pelo contrário, se aproveitou disso e se fez com isso, né, é quase que o amor fati ali, né, lidar com esse caos, com essas intempéries todas, que é o que a gente chama de vida, né? Então, se colocar a experiência é isso, né? Muito, muito bacana sua fala, sua apresentação, seu projeto. Dá para perceber nitidamente um domínio das questões, dos conceitos ali que você vem trazendo, vem falando, né? Pelos autores que você vai passeando, no bom sentido, né? É um passeio mesmo, porque você vai conduzindo a gente de forma muito agradável no seu diálogo conosco. Bom, vou abrir para todos aqui que possam, todos fazer os seus comentários, questões. Temos um tempinho ainda. Eu só gostaria de perguntar se a Divina, eu não sei se eu não cheguei a escutar, se ela autoriza a divulgação. Não falei, mas autorizo, sim. Ah, sim, tranquilo. Muito obrigado. Divina, sua fala deixou as pessoas inspiradas, né? A gente pode ver as manifestações aqui no chat. Val Reis comentou parabéns, excelente pesquisa, estou no processo, sua fala trouxe-me inspiração, né? E outras pessoas também. E faço coro a elas. Mas antes de falar, eu gostaria mais de ouvir o público. Tamara. Divina, parabéns. Eu também me junto aí, a galera, estou me sentindo inspirada. Eu ainda não realizei minha prática, então, assim, acho muito bacana, né? Inclusive, essa troca de experiências e ouvir de alguém que já passou por isso, pelo processo, já fez a prática. E por isso que eu gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada ao que você fez com os alunos, né? Bom, todo mundo está passando por essa dificuldade em relação à pandemia, as consequências, né? Eu também acabei me atrasando, eu queria já ter feito a aplicação da minha prática, mas não deu. E no seu caso também pegou bem no meio, né, do momento que eu estava desenvolvendo. E a minha pergunta é assim, pelo que eu entendi, me corrija, por favor, né, se eu entendi errado, você trabalhou um texto, né, de um autor negro com seus alunos, e como que você, na prática, assim, os alunos, eles entraram em contato com o texto, mesmo com o autor, quantas aulas levaram, e como você percebe em relação a eles terem uma leitura mais ativa em sala de aula, né, e relacionando a uma questão da vida deles mesmo, né, uma questão, porque muitas vezes as pessoas pensam que a filosofia, a gente trabalha apenas conceitos abstratos, de difícil acesso, que não está ligado a uma realidade concreta, mas não, ela está ali, né? A filosofia, ela está permeando a nossa vida. Mas, às vezes, os alunos têm uma certa tensão em relação à leitura, né, do texto filosófico, né? Eu falo porque isso é um problema que, inclusive, eu vou tratar na minha apresentação, que é a questão da leitura do texto filosófico. Mas como é que foi para você essa experiência dos alunos mesmo lerem o texto? Quantas aulas mais ou menos você levou? Ou foi uma questão assim de um estudo mais prolongado? Ou você delimitou ali um tempo? Como é que foi na prática mesmo? Ok, obrigada, Tamara, pelos questionamentos. Então, a princípio, eu gostaria bastante que essa proposta ela tivesse sido testada, de fato, em sala de aula, no contexto de uma aprovação pelo comitê de ética, enfim. Eu consegui realizar em sala algumas aplicações da proposta, porque as minhas turmas no SEJA eram turmas que
mudavam bastante. A configuração de uma sala que eu tive no mês de fevereiro mudava totalmente da configuração do mês de março. Então, era um público que se movimentava bastante, até por não ter a obrigatoriedade da frequência, né? O estudante que decidia em quanto tempo ele queria finalizar esse ensino médio. As aplicações em ensaio que eu fiz, eu não consegui levar para dentro da dissertação, porque quando a aprovação do meu comitê de ética foi obtida, nós entramos no período da pandemia, enfim, todo o contexto das aulas online, e esses meus estudantes não aderiram às teleaulas. Mas o contexto que foi pensado, a proposta, no SEJA, eu tinha uma aula por semana com cada turma, e essa aula tinha duração de 4 horas. Era uma aula de 4 horas, bem extensa. Eu pensei essa proposta para 4 aulas de 4 horas. Mas eu deixo ela, assim, como possibilidade para cada professor se organizar, porque nessa nova escola que agora eu atuo, as nossas aulas têm duração de 2 tempos de 50 minutos. E eu entro nas turmas uma vez a cada 10 dias, já é outra configuração. Então, se eu for levar essa proposta para a minha sala de aula, provavelmente eu farei um recorte do texto. Essa resistência quanto à leitura dos textos que você traz, acredito que todos nós enfrentemos, porém, muitas vezes nós chegamos com aquela ideia pressuposta de que os nossos estudantes não leem, e, no entanto, nas redes sociais eles estão fazendo leitura o tempo todo. Então, como que nós podemos trabalhar essa leitura do texto filosófico, de repente, utilizando essas ferramentas? Nas teleaulas, esses ensaios que eu fiz com eles, fazendo o recorte do recorte ali, utilizando como ferramenta essas redes sociais. Mas reclamam sim, eu sempre digo, é sofrido sim, mas vocês querem a minha interpretação até o final do 3º ano, ou vocês querem descobrir uma possibilidade de criação a partir de vocês? Vocês vão aceitar sempre a minha versão? É a perfeita, é a correta? E lançando essas provocações, por vezes, se consegue aí um resultado esperado. É claro que nem tudo que é ensinado é de fato aprendido, e a gente vai aprendendo a lidar um pouco com essas expectativas que vamos criando também, mas eu sempre gosto de desafiá-los nesse sentido. E aí, vocês vão ficar com a minha versão ou vão criar a subversão de vocês? Pensamento autônomo, né? Isso é importante para eles, né? Obrigada, professora. Obrigada mesmo por compartilhar a sua experiência. Temos uns 5, 6 minutinhos ainda, se mais alguém... Olha, gente, aqui no chat, a José Maria Souza fez um apanhado de perguntas, Divina. Então, vamos pensando aqui, ó. Divina, você continua atuando como professora, ministrando quais disciplinas? O que do mestrado está praticando e a participação sindical, como está? Obrigado. Ok, vamos lá, José Maria, camarada do prof. Então, continuo atuando, sim, como professora de filosofia na educação básica, agora em uma escola de ensino médio regular. Trabalho apenas com filosofia. Esse ano letivo eu estou fechando o ano com 40 turmas de filosofia, o que está meio difícil de finalizar esse ano letivo, mas atualmente eu tenho 40 turmas de filosofia e ainda tem outras turmas de filosofia na nossa escola que não estão sob a minha responsabilidade. Do mestrado, o que estou praticando? O meu olhar mudou para a minha sala de aula desde que eu iniciei as aulas no nosso mestrado. Eu nunca mais consegui olhar com o mesmo olhar. Me parece que eu estou entrando em um espaço que é um mundo novo. Então, mudou o meu olhar totalmente. Observar as minhas aulas, construir sempre anotações, porque, de repente, você planeja uma aula para um 1º ano e você tenta replicar essa aula por 5, 6 vezes e você vai vendo que a coisa não funciona tão bem. Eu aprendi a ir anotando algumas características das minhas turmas, porque nós temos muitas turmas, eu não consigo memorizar as características ali. Me fez ter esse olhar um pouco assim, é outro mundo e é um mundo para minha observação, intervenção e criação. Então, eu passei a fazer alguns relatos que eu não tinha antes esse costume. Participação sindical, estamos aí, estamos firmes e presentes no movimento sindical,
e com uma certa angústia e uma certa incerteza também, porque não sei nos estados de vocês, mas me parece que o nosso movimento sindical aqui no estado do Mato Grosso não percebe a urgência de se debater o currículo enquanto categoria. Me parece que não é uma coisa que é urgente. E, no entanto, a minha escola foi fechada. A próxima escola que eu entrei, ela vai ser militarizada. E esses projetos vão entrando e se configurando, e nós permanecemos ali como meros espectadores. Me dá uma certa angústia, mas eu sei que essa ação política ela é lenta, o resultado é lento, a mobilização é lenta. Então, ao mesmo tempo que dá essa angústia, eu sei que é preciso esperar esse tempo da experiência democrática também, mas estou lá, não arredo o pé do movimento sindical. Sim, o professor Tiago escreveu ali no chat, é importante termos pesquisas ocorrendo nessas escolas militares, militarizadas. Eu pretendo fazer desse movimento caótico aí um movimento de observação, sim, e transformar isso posteriormente, quem sabe, em um projeto de doutorado. Que certamente vai ser tão oportuno quanto foi o seu mestrado. Se houver tempo, eu vi mais uma perguntinha aqui no chat, mas o Thiago vai me dizer se temos tempo ainda. Temos um minutinho. Talvez comentá-la e... Se você quiser comentar, Divina, o que diferencia, a Val Reis perguntou, o que diferencia um texto filosófico de um texto não filosófico, a seu ver? Essa definição do texto filosófico e do texto não filosófico, eu não sei se eu consigo ver nessa dicotomia, também não sei se na sua questão você quer que eu veja nessa dicotomia, porque de repente em um texto que alguns caracterizariam como não filosófico, nós podemos criar uma leitura filosófica de algo que a princípio não seria filosófico, e de repente fazer uma leitura não filosófica de um texto que a princípio, dentro de certa configuração, seria defendido como filosófico. Eu não consigo ver aí como uma dicotomia. Acredito que do não filosófico e do filosófico se possa promover ou se possa afetar para essa experiência de leitura filosófica. Não sei se eu fugi da questão. Ok, eu não vou ligar a câmera porque eu não estou em casa, né? Estou no trabalho aqui numa salinha aqui. Nós estamos esta semana fugindo do nosso local de trabalho, não é, Eduardo? Para assistir a alguma palestra. Então, Divina, você falou muito bem, parabéns, né? Vou reestender aqui a minha cumprimento a você e felicitações. É porque você falou assim, a dificuldade que os aprendentes, né? Os estudantes têm em fazer uma leitura de um texto filosófico. E aí deu a entender que havia essa separação, né? Eu penso assim também, que é difícil não ter essa dicotomia, o que é um texto filosófico, o que é um texto não filosófico, porque é possível trabalhar um texto filosófico de forma não filosófica e vice-versa, né? Mas na tua fala deu a entender que havia. Então, então tem, então eu quero saber agora. Então é isso, foi uma provocação, viu? Mas obrigada pela sua resposta. Obrigada pela provocação, Val. Eu só vou pensar sobre isso pelo resto da vida. Obrigada. Muito bom. Pessoal, então, dando sequência em função do horário, convido agora a falar a professora Tamara Ribas Alves. Tamara, se apresente, por favor. Fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Bom, primeiramente, queria agradecer e parabenizar toda a equipe da coordenação, colaboradores, organizadores que possibilitou esse evento tão importante, né, para nós pesquisadores aqui, esse espaço de troca de experiências, de discussão, de debate, problemas e soluções que todos nós, de uma forma ou outra, encontramos no nosso espaço de sala de aula. Um agradecimento muito especial para a minha orientadora, minha querida professora Verônica, que está tornando essa minha jornada também muito rica, muito fascinante. E ao prof. Filo, né, que também, assim como eu faço as palavras da professora Divina as minhas, que o olhar em sala de aula muda bastante, né, através dessa experiência. Eu vou
compartilhar aqui uns slides também que eu fiz para facilitar. Eu preciso desligar minha câmera porque eu fiz um teste e trava, meu computador está meio velhinho, ele não consegue fazer as duas coisas, mas eu vou estar aqui falando o tempo inteiro. Tranquilo, sem problema. Bom, o que eu trouxe aqui, né, para conversar com vocês? Eu ainda não apliquei a minha prática, mas eu gostaria de apresentar, né, uma fundamentação teórica do que eu penso, né, para minha prática, e ela se configura na comparação entre textos filosóficos, né? E eu escolhi como conteúdo para trabalhar essa prática o problema da mente no animal não humano, nos filósofos Descartes e Searle. Por que eu escolhi essa prática e entendo isso como um problema no ensino, né? A questão da comparação. O objetivo, né, dessa prática é demonstrar como que a partir da comparação entre textos filosóficos tratam de um mesmo problema, é possível o reconhecimento de diferentes teses, argumentos, e o que culmina em diferentes teses filosóficas. Mas o que me motivou a fazer essa prática é que, assim, muitas vezes, o aluno no ensino médio, que é o público que eu trabalho atualmente na filosofia, ele não... muitas vezes ele não entende por que no conteúdo de filosofia trabalha-se com diferentes teses, diferentes filósofos, diferentes argumentos como resposta ao mesmo problema. Porque eles vêm de uma visão que vem muito das disciplinas mais ligadas às ciências da natureza, de que um autor sempre ultrapassa o outro, ou está mais certo que o outro, né? Então, por exemplo, eles sabem que o geocentrismo foi superado pelo heliocentrismo. Então, muitas vezes, eles ficam com aquela impressão de que, por exemplo, Aristóteles está correto, está certo em tudo, mais do que o Platão, né? Ou o Platão mais certo que o Sócrates, né? Eles tendem a ter esse pensamento de que um filósofo necessariamente vai superar o outro, até por questão de tempo cronológico, né? Como às vezes acontece na ciência da natureza. Mas isso não acontece na filosofia, né? O modo de pensar filosoficamente se dá por outro movimento, né? E aí eu até cito o autor González Porta, que considera a função dos argumentos imperativa, né? Para que a gente entenda um pouco esse modo de pensar filosófico, né? Ele vai falar o seguinte: às vezes há várias respostas igualmente pertinentes para a mesma pergunta. Por que, então, o filósofo se decide por uma e não por outra? É aqui que os argumentos desempenham um papel essencial. O que legitima a opção por uma determinada tese são os argumentos, né? Então, para realizar essa prática, eu escolhi o problema da mente a partir da comparação entre os textos dos filósofos Descartes e o John Searle. E eu escolhi esse tema porque, primeiro, que ele já faz parte de uma discussão, né, ao longo da tradição da filosofia, que é o que é a mente. Mas também tem uma pergunta contemporânea bem relevante, que eu já identifiquei muito em sala de aula, que é a questão dos animais, né? Então, hoje em dia tem todo um debate ético, né, sobre os direitos dos animais, mas eu quis trazer para esse lado filosófico, né, a questão da mente. Então, por isso que eu escolhi o Descartes e o Searle. Primeiro porque o Descartes ele é um filósofo moderno e Searle é contemporâneo. Então, esse distanciamento histórico e longínquo, né, entre eles é importante para que o aluno ele perceba que, ao contrário desses estudos da ciência da natureza, que se desenvolve com formulações de teorias e teses que avançam e progridem com o tempo cronológico, a filosofia ela tem o seu tempo lógico, né? Então, o problema que pode ter surgido lá na Idade Antiga, Idade Média ou Moderna, não deixa de ser relevante e ainda discutindo na contemporaneidade. Então, ambos os filósofos, eles partem de visões de mundo científicas de sua própria época, que irão fortemente refletir em suas teses acerca do problema da mente e em específico sobre a mente do animal não humano. Então, por exemplo, Descartes, que viveu lá no auge da Idade Moderna, é um período marcado por rápidos avanços científicos, fascínios por máquinas, né? Ele vai se utilizar dessa visão de mundo
para argumentar, por exemplo, que animais são comparáveis às máquinas, né, e destituídos de razão e mente. Já o Searle, que é um filósofo ainda vivo, ele parte de uma visão científica da teoria atômica da matéria e evolutiva da biologia para defender essa tese de que a mente é um fenômeno causado pelo cérebro, sendo de animal humano ou não. Né? Mas, para além dessa questão da leitura de contexto histórico, né, o que interessa aqui para a minha prática, né, entre os textos do Descartes e Searle, é como que, a partir de uma leitura lógica, esses filósofos eles se aproximam do problema e se distanciam dos argumentos. Né? Quais são os argumentos filosóficos que constroem suas diferentes teses como resposta ao problema? Né? Então, agora eu vou falar mais um pouco da minha fundamentação em relação à minha prática, e ela vai se constituir por esses momentos aqui, né? Que é a leitura do texto filosófico em sala. Por que eu acho importante, né, trazer o texto do filósofo? Não necessariamente a obra completa, né, ou todo o sistema do filósofo, até porque a gente não está formando filósofos, né? São estudantes de filosofia, mas às vezes o excerto, né, trechos, é importante o aluno ter esse contato, uma leitura também lógica, que vai evidenciar problema, argumento e tese, e para finalmente fazer a comparação entre textos. Bom, quando os alunos eles entram em contato com um texto filosófico, né, dificilmente ele reconhece qual que é o problema do filósofo, né, porque nem sempre está explícito, né, qual a resposta a esse problema, e, consequentemente, ele se perde um pouco em meio aos argumentos. Então, além do problema, como forma de resposta explícita ou não, há sempre uma tese, e a construção dessa tese se dá através dos argumentos. E isso precisa ficar claro. O aluno ele precisa ter essa visão, né, esse olhar mais treinado para ter uma posição filosófica perante a leitura, né? Por isso a importância, né, dessa leitura. E aí eu vou me basear um pouco aqui no Guerreau, que ele tem um artigo chamado Lógica Arquitetônica e Estruturas Constitutivas dos Sistemas Filosóficos. Ele defende, então, a importância de reconhecer um sistema, uma estrutura lógica de um texto filosófico, não como simplesmente uma tradução, mas porque através de um sistema lógico que uma teoria, uma tese filosófica, ela é demonstrada, constituída de problema, argumentação e tese, ou seja, é o modo que a filosofia se realiza. Então, a importância dessa leitura é que o aluno ele reconhece esses três elementos, que é uma base para o pensar filosófico, né? Então, o Guerreau ele vai dizer o seguinte, que a demonstração não visa simplesmente que a teoria seja imposta ao trem, mas que faça nascer em toda a inteligência, incluindo na de seu protagonista, a intelecção do problema e de sua solução. Então, por isso que eu defendo, né, esse meu primeiro ponto, que é a questão da leitura do texto. Quando o professor ele só explica, né, ou só apresenta a tese do filósofo, ou às vezes o aluno só entra em contato com material didático, onde é apresentado de forma, às vezes, muito sucinta e resumida a tese do filósofo, ele perde essa visão de como se dá o pensamento filosófico, né? Porque não é uma mera afirmação ou um capricho do filósofo, há todo um desenvolvimento de um pensamento de como o filósofo chega a determinada tese. E quando realizamos uma leitura que extrai a estrutura lógica de um texto, né, nós estamos nos deparando com a garantia de uma coerência racional e até certo ponto objetiva, né? Então, o que garante essa objetividade é a necessidade e universalidade de uma verdade que o filósofo ele vai optar por defender na sua teoria, na sua tese. Só que o fato de um texto defender sua tese através desses momentos mais objetivos não quer dizer que ele esteja livre de contestação. Então, na filosofia, o que é afirmado como válido, universal e necessariamente não é universalmente aceito de fato. É que, em sua especificidade, o sistema completo de razões depende de uma adesão livre do sujeito a essas ou aquelas premissas. Desse modo, longe de fundar a objetividade, o sistema se manifestaria como um ato de uma subjetividade imperiosa que se deleita em sua perfeita autossuficiência, né? Então, a questão que fica é como que
podemos comparar, né, diferentes textos filosóficos, né? Então, porque assim, se a razão, a lógica, a universidade e a honestidade validam aquela teoria filosófica do seu sistema, por que ainda um problema permanece aberto para discussão? E isso é uma questão que os alunos fazem, né? Quando a gente está debatendo determinados problemas, e às vezes a gente apresenta filósofos de momentos diferentes, né? Ou vários filósofos para uma mesma discussão, fica esse questionamento da parte dos alunos, por que um filósofo fala uma coisa e o outro filósofo fala outra, né? Então, quem que está certo? Eu já recebi muitas dessas perguntas, por exemplo, quando eu estou trabalhando o contratualismo, Hobbes, Locke, Rousseau, sempre tem aquele aluno que pergunta, fala, tá, professora, mas qual deles está certo, né? E não é bem assim que funciona. Então, por que permanece aberto para discussão um problema filosófico, né? Porque, o fato de um sistema ser universalmente válido não significa que será universalmente aceito, e o problema posto por determinado texto filosófico, ele será revisitado em forma de respostas ou tentativa de solucionar esse problema. E através da argumentação que a gente vê esse devir filosófico, né? Então, mas como que a gente pode fazer isso, né? Se cada texto é um sistema que pretende ser uma verdade absoluta para si mesmo, como que a gente compara, né, esses textos diferentes? Primeiro, né, o problema deve ser o mesmo, né? A gente tem que partir que os dois estão falando da mesma coisa, trabalhando o mesmo problema. Aí tem a questão de também ter estruturas aparentadas, né? Ou seja, relacionar elementos nos textos, que, por exemplo, aqui no caso de Descartes e Searle, né? Os dois, eles partem de visão científica do mundo. Os dois falam de questões comportamentais em relação ao animal, para falar em relação se eles possuem mente ou não. Então, e por isso que dá para fazer analogias, né? Porque, assim, cada elemento de ambos os textos, eles são diferentes, mas as formas como eles estão ordenados, respectivamente, em seus textos, eles precisam estar de um modo estruturalmente parecidos para a gente conseguir fazer essas analogias e compará-los enquanto texto, né? Então, durante essa leitura lógica, o aluno ele vai ter que reconhecer e distinguir esses momentos lógicos do texto, né? Então, o foco aqui é reconhecer o que é o problema, o que é a tese e os argumentos desse filósofo, né? Então, o problema ele nem sempre está explícito, né? Ele nem sempre vem de uma forma muito clara. Só que o autor González Porta, né? Ele vai dizer assim que uma boa ferramenta para a gente identificar um problema é a possibilidade de formulá-lo como uma pergunta que depois necessita como resposta. Então, compreendendo bem o problema, o próximo passo é reconhecer a tese, que se configura como resposta àquela pergunta que a gente viu enquanto problema, né? E os argumentos são toda a fundamentação do porquê o filósofo defende uma tese e como que ele faz o desenvolvimento do seu pensamento. Então, a minha prática, ela está em analisar os textos, né? E ela consiste nessa estruturação de problema, tese, argumento, o reconhecimento desses três conteúdos, e depois de fixado, tem uma certa hierarquização. Por que eu falo aqui em hierarquia de uma tradução lógica? Porque não tem como, por exemplo, o aluno procurar pela tese sem ele saber o problema. A primeira coisa que o aluno ele precisa compreender quando ele entra em contato com o texto filosófico é o reconhecimento do problema. Porque senão é a mesma coisa que a gente tenta procurar uma resposta sem saber qual que é a pergunta, né? Então, o Porta ele fala assim, que o texto ele se torna compreensível porque, entre outras coisas, percebemos o exemplo como exemplo, a tese como tese, né? Aqui, no caso, a pergunta, o problema como problema também, né? Então, a minha prática, né, o que eu pretendo desenvolver com os alunos é uma leitura de excertos de textos de ambos os filósofos, tanto do Descartes quanto do Searle. Então, vai ser separado alguns excertos que trabalham o problema da mente no animal não humano, de cada um, e eles vão fazer essa leitura. Haverá alguns exercícios para identificação do problema, da tese, dos argumentos, em que eles devam começar a perceber essas nuances do texto, começar a ter essa leitura mais estrutural, e, por fim, como forma de debate, né? Eu ainda não decidi muito bem como colher esses dados, mas a comparação entre os textos, né? Então, eu pretendo levar mais ou menos umas
4 aulas, né, com eles para fazer todo esse processo. Como eu falei no início, eu pretendia já ter aplicado essa prática, né, mas me atrasei, querendo ou não, mesmo os alunos tendo voltado presencialmente, foi um problema, muitos não voltaram, teve rodízio, né, alguns iam, e acabou, por fim, que eu ainda não apliquei, né, o que me dá um tempinho aí para planejar para ano que vem, mas a proposta seria basicamente essa, né, e os filósofos que eu estou aqui fundamentando um pouco minha prática é o Guerreau, o professor Rezende e o Gonzalez Porta. Então, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui para a minha apresentação e, mais uma vez, muito obrigada ao Prof. Filo. Deixa eu voltar também a aparecer aqui. Obrigado, Tamara. Parabéns pela apresentação. Também mostrou bastante domínio aí do que estava trazendo. E ainda que você não tenha realizado essa prática, né, eu consigo ver também uma pertinência muito clara de uma proposta de intervenção ali na sala de aula, né, um método para que se modifique um movimento de leitura, né, que você passe a fazer algo dentro da sala de aula que seja além da disseminação de um texto, né, daquela forma livresca ou outros adjetivos que já passaram por aqui hoje, né? Eu tenho algumas anotações aqui, eu acho que a gente vai ter tempo, deixa eu comentar rapidinho algo. Eu achei muito interessante, assim, na hora veio alguns outros filósofos, pensadores que trabalham com a questão animal, né? Ela está muito em voga, né? Eu também fico pensando o quão relevante não seria você também trazer excertos que, a princípio, né, vou pegar a pergunta que fizeram para a Divina, não seriam filosóficos, mas que também tratam da questão animal, da questão da mente, né, e que muitas vezes têm reflexos desses pensamentos, dessas filosofias que nos vão chegando, né, a gente vai repetindo, sei lá, na matemática eu digo que a gente vai repetindo Platão em alguma medida até o último dia de aula da vida, né? Assim, por mais que a gente lê outras coisas, eventualmente a gente escorrega no Platão também, né? Então, do ponto de vista ali didático, da intervenção com os alunos, né? Talvez você possa encontrar reflexos cartesianos em muitas postagens, mesmo de Instagram, de Facebook e tudo mais, que possam dialogar com outras leituras realizadas, trazidas para a sala de aula, né? Não estou dizendo para que a gente fique exclusivamente ali, né? Um ponto só que eu faria talvez entre aspas, não chega a ser uma provocação, porque os objetos de pesquisa eles têm que ter delimitações, não tem jeito, né? Um mestrado e tal, ele tem o seu tempo, mas a quase provocação seria sobre o aspecto estético da escrita filosófica, né? Então, assim, quando você fala dessa escrita lógica, dos pressupostos e tal, me aponta muito numa direção que é muito presente, é claro, né? Mas de uma escrita mais ou menos axiomática, né? Numa escrita que tem o seu começo, meio e fim, seus pressupostos bem colocados, onde esse exercício pode ser um pouco mais plausível de ser realizado, né? Mas nós temos aí, principalmente em alguns movimentos contemporâneos, né, uma escrita muito mais caótica, né? Uma escrita que apela para o argumento estético, inclusive, né? O Wittgenstein é um que, na segunda fase, a discussão dele, para alguns estudiosos da área, é quase que puramente estética, no sentido de um modo, né? E aí, enfim, isso de repente poderia aparecer em algum momento, ou ser pensado em algum momento, talvez não para o seu trabalho, como eu disse, né? Tem que ser feito um recorte e tudo mais, né? Mas eu fiquei pensando aqui, não tem jeito. Inclusive, lembrei do Gilles Gaston Granger, que também discute um pouco da razão, desses movimentos, né? Eu desculpa, até empolguei, né? Tinha aberto a palavra a princípio para os demais, mas porque essa discussão
do que vem da matemática é muito forte, né? Inclusive pela própria influência do Euclides e do modo axiomático de escrita, né? E o quanto isso também nos molda e nos coloca em modos, entre aspas, únicos de pensar, que agora a gente tem tido alguns movimentos contrários, tentando, né, assim, será que isso também não é uma certa colonização do pensamento, né? A gente legitimar esse modo, entre aspas, único de produzir ciência, né? De produzir, vou transladar aqui filosofia. Mas é só alguns comentários rápidos, desculpe passar, mas eu fiquei realmente empolgado com a discussão. E eu acho que a gente vai ter tempo, né? Porque eu estava acabando de listar aqui os presentes, eu acho que o nosso último participante não está, então por isso que eu fiquei um pouco mais à vontade também, me desculpem aí. E abro para todo mundo o diálogo. Então, nossa, muito interessante, né, essa colocação que você me trouxe, principalmente, vou começar comentando essa questão da questão de como os filósofos, eles escrevem diferente, né, da questão até mesmo estética. Por exemplo, o Nietzsche, se você for comparar a escrita do Nietzsche com Spinoza, por exemplo, que tem até colorário, não tem como, né? Mas o interessante é que Nietzsche não deixa de ter um problema, né? Ele não deixa de ter um problema. E eu acho que esse pelo menos a minha pesquisa, ela quer partir desse ponto principal, né? O aluno, ele não importa o texto, ele precisa identificar o problema, porque é o fio da meada, o fio condutor ali, para o questionamento filosófico acontecer. Então, por exemplo, eu já peguei o Descartes e o Searle, por justamente eles serem filósofos muito separados, né, no sentido cronológico mesmo, mas também de argumentação, né? A escrita do Descartes e o John Searle totalmente diferente. O John Searle, muitas vezes ele se mistura ali com uma escrita totalmente científica, né? Inclusive, é um ponto até que eu também vou trazer no meu texto, na parte mais da fundamentação teórica filosófica, essa questão da parte filosófica do Searle, né? Porque muitas vezes ele se escora ali na ciência para justificar, né, a questão dele, né? É uma coisa que eu vou trabalhar muito bem com os alunos também. Mas a questão tem um problema ali, né? E tanto em Descartes quanto Searle, e os alunos, eles precisam entender com uma leitura, porque assim, o meu propósito não é que eles saiam assim, profissionais da lógica ali e saber o que é exatamente, né? Por exemplo, esse aqui é um exemplo, isso aqui é uma analogia, isso aqui é um corolário. Não necessariamente, mas assim, o principal você está lendo um texto de filosofia. Qual que é a pergunta desse filósofo? Qual que é o problema que você consegue identificar? E outra, depois, qual que é a resposta, né, que ele vai dar para esse problema? E como ele, desse ponto de pergunta-resposta, ele argumenta, ele consegue construir esse pensamento e sustentar, que é a partir dos argumentos. Porque, assim, existem muitos outros, né, como fala, outras categorias lógicas, né, que eu não vou trabalhar, porque, assim, são alunos de ensino médio, né, já na graduação um pouco pesado, às vezes, aí pra gente, né, inclusive foi muito, no mestrado agora que eu estou conseguindo mais, aprendi muito mais a identificar todas essas outras categorias lógicas, né, às vezes muitas passam batida para a gente lendo um texto, mas esse não é o intuito em, por exemplo, em estruturar de uma forma que a gente consiga transformar, não sei, numa árvore de dedução, por exemplo, natural. Não é esse o objetivo. O que eu quero muito é que os alunos, independente do texto e da forma como o escritor, o filósofo, ele escreve, porque são realmente, tem diferenças, né, de escrita, de argumentação, né? Alguns autores você vê claramente qual que é o problema, qual que é a resposta, outros não, você tem que achar. E eu acho que é essa questão, né? Muitas vezes, quando eu levo um assunto para a sala de aula, um texto, quando a gente fala, aluno, faça análise desse texto, mas o que é uma análise filosófica do texto, né? Não é só ele apenas entender o que está escrito gramaticalmente ali e reproduzir o que o filósofo está falando, mas eu quero que, com essa prática, ele reconheça que
um problema filosófico, ele não necessariamente vai se encerrar e se fechar com um filósofo, ele permanece para discussão, ele vai ser revisitado, né? E 2, que ele aprenda a olhar um texto filosófico procurando pelo problema, porque senão, se a gente dá um texto filosófico para o aluno apenas entender a tese, fica afirmação pela afirmação, opinião pela opinião. E isso é uma coisa que às vezes me incomoda muito nos alunos, né? E eu era uma aluna também disso, né? Dessa forma que eu vou falar agora. Que é o quê? Às vezes eles entendem os filósofos como assim, olha, filósofo, sei lá, o Hobbes, ele defende como é mal por natureza, ponto. O Rousseau, ele defende como é bom por natureza, ponto. E eles só repetem isso, mas o como e o porquê o filósofo está falando isso, e qual que é o problema para eles estarem afirmando isso, às vezes passa batido, né? Por isso que eu acho, eu vejo como muito importante trabalhar esse olhar mais voltado para o problema e a construção da tese. Independente da escrita, do tipo de argumento que o filósofo traz. Ok, muito obrigado. Passo a palavra aos colegas. Eu posso? Tamara, obrigada. Eu estou aqui maravilhada e aguardando para poder implementar essa proposta sua na minha sala de aula. Minha pergunta, como que você idealiza essa leitura dos estudantes durante essa aula sua? Se você pensa em uma leitura ali individual, estudante com texto, em duplas, como que você imaginou isso? E enquanto eu te ouvia falando, os estudantes fazem essa associação e sempre perguntam de fato, né, quem que tem a razão, mas, no entanto, quando você propõe um debate em sala de aula, eles não se questionam quem tem a razão, eles não conseguem isso, né? Será que o meu argumento de fato tem validade? E eu acredito que trabalhando essa leitura da forma como você propõe, me parece que a gente vai ter uma consequência na forma como eles vão construir essa própria argumentação deles também. Fiquei pensando assim, mas como que você imagina essa leitura deles em sala de aula? Obrigada. Obrigada, Divina. Isso é uma coisa que, né, eu já conversei com a minha orientadora, também estou conversando com outra professora de uma disciplina que está nos orientando em relação à prática em sala de aula. E uma das possibilidades, né, primeiro, levar esses excertos, né, que estão direcionados já com o problema da mente no animal não humano, e fazer uma leitura, assim, ativa, coletiva, né, de um ler, a gente pausa, reflete um pouco, fazer uma leitura, pelo menos inicialmente, levar alguns excertos e fazer uma leitura em conjunto, com debate, para eles irem se acostumando. Talvez, no final da prática, daí sim, aplicar algum tipo de exercício mais individualizado, por exemplo, olha, a gente fez um estudo em conjunto em relação a Descartes, mas em Searle, você, para talvez tentar ver em que medida, porque daí entra até uma questão de como eu vou colher, né, os dados, né, de como teve consequência e qual foi a aplicabilidade, né, tipo, o quão eficiente ela foi. Mas, inicialmente, eu estou pensando em fazer leituras e debates junto com o texto coletivo, fazer alguns exercícios de pegar excertos mesmo dos textos e falar, olha, aqui está o problema, olha, aqui é uma argumentação, aqui é uma tese, começar a mostrar para eles que dá para perceber no texto, né, com alguns conectivos lógicos, com algumas questões de, vamos transformar essa frase em pergunta, para ver se é um problema. Então, fazer isso com eles, em primeiro momento, mas também em determinado momento deixar um pouco eles sozinhos, para ver se eles estão andando um pouquinho, né, com as próprias pernas. Mas eu acho muito interessante o que você falou, Divina, em relação a como essa prática pode ter consequência na forma como eles próprios argumentam, né? Porque é isso, o bacana, o fascinante do aluno ter esse contato com o texto diretamente, igual o Guerreiro vai falar, né? Ver essa intelecção do início ao fim, né? De como um filósofo sustenta uma ideia.
que é uma coisa que às vezes falta a eles, né? Eles afirmam algo em sala, eles defendem de coração, de alma, algo que eles querem, mas eles não sabem sustentar. Então, talvez eles entrando em contato com a argumentação é o que vai dar base para eles também criarem suas próprias argumentações, começarem, né, a entrar em contato com o devir, né, o movimento filosófico, né, que não é uma afirmação, é uma construção, né, de problema, né? A filosofia ela não se faz sozinha, ela é herança, né? E é isso que eu queria que os alunos entrassem em contato. Por isso que eu peguei 2 filósofos tão distantes, né? Mas que estão conversando. Inclusive o Searle tenta rebater o tempo inteiro Descartes. O bacana também vai ser isso, né? Que tem uma ponte, uma conversa ali entre os dois, mesmo que eles chegam a teses diferentes. Mas aí os alunos vão entender o porquê que eles têm teses diferentes, né? Como que eles construíram esses argumentos. Que vai, quem sabe, né? Uma esperança de inspirá-los a eles próprios começar a pensar em argumentações, a pensar, né, em como defender seus próprios pensamentos, que é para isso que eles estão ali, né? Que nem você falou, né? A criação de um pensamento autônomo, né? Eles precisam não pegar apenas as coisas mastigadas da gente. E por isso que eu acho importante o contato com o filósofo em sala de aula. Deixa eu só aproveitar rapidinho, só para confirmar mesmo, antes que a gente continue a conversa, né? O Nicásio não se encontra, ok? Isso. Nicásio, se estiver por aí, por favor, se manifeste. Às vezes a pessoa entra com outro login, né? Numa conta que está no computador, sem querer acaba entrando. Às vezes a gente acha que não está, mas está. Então, caso esteja aí... Bom, acredito que não. Então, só para a gente continuar, acho que tem mais questões ainda, talvez para a Tamara, mas também para os outros que estão aqui, se alguém quiser comentar, ou mesmo perguntar, eu acho que a gente pode aproveitar um pouquinho do tempo que resta, né? Visto que sempre tem mais questões, né? Eu só gostaria de confirmar com a Tamara se ela confirma a divulgação. Confirma sim, autoriza. Ah, tudo bem. E deixa eu ver aqui o chat, que acho que alguém perguntou da lista de presença, né? Então, no caso, a frequência, a presença, enfim, ela vai ser concedida a quem apresentou os trabalhos. Entendeu? Aí a gente está fazendo por meio de um formulário interno, preenchendo, e depois vai ser enviado o certificado posteriormente para essas pessoas. Bom, gostaria de fazer uma questão à Tamara, né? Inicialmente também parabenizá-la pela pesquisa e pela qualidade da questão que você propõe. Eu acho que é um rigor louvável em relação ao tratamento, né, da questão que você pretende, assim, com um olhar pedagógico levado em consideração, mas também essa preocupação com aquilo que garante a nossa especificidade, a nossa razão de ser, que é o trabalho com o texto filosófico, não na sua sacralização, né, mas na maneira filosófica de lidar com esses textos, né? Então, acho que você apresenta aqui um cuidado, mesmo dando ênfase a uma certa tradição que pode enfatizar aí esse lado mais lógico, mas acho que você tem um olhar, um rigor e uma maneira de pensar a aplicação disso em sala de aula que é muito importante de preservar, sobretudo num contexto em que a gente tem um discurso de que a cultura digital, né, vai se colocar, vai se promover de uma maneira preponderante as outras formas e gêneros textuais e tipologias textuais. Então, trabalhar o texto filosófico, ou trabalhar filosoficamente os textos, eu acho que é algo muito importante de ser pesquisado e executado. Então, desculpem o discurso, mas é porque eu tenho visto propostas como professora, assim, que estão abrindo mão deliberadamente desse cuidado. Então, quero parabenizar você, Tamara. Obrigada. Por outro lado, assim, a minha questão é a seguinte, né? Como que você, em sala de aula, contorna o problema do relativismo? Que os alunos, então, eles são lentamente, né, levados a pensar que a filosofia tem um outro modus operandi do que a ciência em relação à sua evolução, ao seu progresso, a relação entre os autores e os problemas. Quer dizer, como que
você lida, se você já experimentou, né, já visualizou essa questão acontecendo em sala de aula, com relação, então, bom, filosofia depende do ponto de vista de cada um, cai num certo relativismo, quer dizer, quero saber, então, se você já passou por isso, ou então como você pretende já se antecipar em relação a esse problema que certamente pode surgir. Sim, inclusive é um dos pontos, né? Passo por esse problema, com certeza, passo por esse problema, e às vezes, né, pego alunos que, principalmente no início, quando comecei a dar aula, né, estava conhecendo, hoje em dia, a maioria dos alunos que eu tenho são alunos que eu já dei aula anteriormente, enfim, mas sempre acontece de vir um outro que relativiza, acho que filosofia é opinião. Então, às vezes eu passo um trabalho, uma atividade, e vem uma opinião, e eles às vezes nem se utiliza da aula que foi dada, do filósofo, nada, apenas eu acho, literalmente, eu não estou nem exagerando, eu literalmente às vezes recebo o trabalho com eu acho, né? Eu acho que muitos professores de filosofia aqui já perceberam isso, já aconteceu, né, de uma maneira ou outra, mas exatamente por me incomodar esse relativismo e querer mostrar que não, a filosofia ela não é mera opinião e informação, é que eu acho importante o contato com o texto filosófico e essa questão da construção de uma argumentação, porque quando o filósofo ele constrói, né, um sistema, um texto filosófico, ele não está trazendo uma afirmação de achismo, né? Existe todo um movimento intelectual, racional e, de certo modo, até objetivo, né? Apesar de, claro, né, no final das contas, ter a questão da subjetividade, mas, assim, a filosofia ela também tem sua objetividade, um rigor, não necessariamente, eu não estou falando necessariamente assim, um rigor lógico, não, mas, assim, um rigor de pensamento, de racionalizar uma questão, um problema, né? Então, assim, o filósofo, ele não está ali apenas para dizer o que ele acha, qual é o seu problema. Ele está ali construindo um problema, ele está também respondendo um problema, né? Filosofia, eu entendo muito como essa questão voltada para o problema, e não mera afirmação, né? Senão daí não é filosofia, se você dá uma certa verdade absoluta e pronto, acabou, né? Filosofia ela tem uma dialética, né, um dever próprio, mas é por isso que eu quero que os alunos tenham mais contato, né, desse modo com o texto filosófico, para eles entenderem que um filósofo ele não chega a uma determinada tese do nada, ele tem toda uma construção de pensamento, é racional, ele tem a sua, de certa forma, objetividade, que ele vai trabalhar ali com definições e conceitos, que vai fazer sentido ali dentro daquele texto. Então, o meu problema com o relativismo é que, às vezes, os alunos, quando eles entram muito em contato, só, por exemplo, com... não estou desmerecendo o livro didático, inclusive, às vezes, eu uso sim, mas só com o livro didático, sem nunca ter visto como funciona o desenvolver de um pensamento filosófico, eu acho que pode ser um problema. Por isso que eu defendo que a gente precisa... usar de outros métodos também, a gente precisa utilizar o livro didático, né? Bom, nem todos, né? Já peguei alguns livros didáticos inutilizáveis, mas eu acho importante ter, sim, eu defendo, porém eu defendo que a gente precisa também inserir, porque eu próprio, quando eu comecei a dar aula, no meu primeiro e segundo ano, eu não levava texto filosófico para a sala de aula, eu achava que jamais iria dar certo, talvez até uma certa arrogância da minha parte de subestimar os alunos, a falar, não, eles não vão querer ler, eles não vão entender. Isso é um erro que às vezes é comum, né? E claro, tem tantas questões, por exemplo, né? Agora aqui no Paraná, a gente tinha 2 aulas de filosofia que já era pouco. Agora esse ano passou a ser uma, que é muito difícil trabalhar um conteúdo como a gente realmente gostaria, de levar um texto, de fazer os alunos lerem, de ter essa prática de leitura, né? Mas dá, né? Não, a gente não pode subestimar tanto eles assim, a gente precisa começar, nem que for aos poucos, a inserir, a revezar, né, as metodologias, mas tem que ter o texto, eles não podem passar
pelo ensino médio todo sem nunca ter lido um texto de filosofia, sabe? Eles precisam desse contato. E eu concordo com você, Marcos, sua colocação, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em trazer só metodologias diferentes, enfim, e às vezes ali o simples também é eficiente. Não que eu defenda uma aula apenas tradicional, não é isso, mas mesmo que esse texto seja lido ali no PDF, no celular, que às vezes eles querem, você dá um texto em papel, eles não querem, mas você dá o mesmo texto no celular, eles estão lendo. Pode ser, mas a questão é que eles leiam e acompanhem o raciocínio do filósofo, para justamente a gente sair desse problema da relativização e achar que filosofia é mera opinião, quando não é. Como diria o Gerard Lebrun no texto Por que Filósofo, né, a filosofia é uma linguagem de segurança. E é por essa linguagem que os jovens também se interessam. Há um prazer no domínio, né, na inserção dessa linguagem. Né? Pessoal, vamos chegando ali aos minutos finais da nossa sessão. Alguém mais gostaria de se colocar, de fazer alguma questão, comentário? Divina, não pude me expressar diretamente ao final da sua apresentação, mas quero aqui dizer da minha satisfação, né, da minha alegria de ter acompanhado sua fala, de ter entrado em contato com o seu trabalho. Se você me permitir, eu gostaria depois de enviar um e-mail a você. Eu tenho um aluno do Prof. Filo do campus da Unespar, do campus de União da Vitória da Unespar, que vai começar a trabalhar a questão do EJA, ensino de filosofia. Gostaria até de, se possível, colocar vocês em contato, porque eu acho que ele vai tirar muito proveito desse contato, desse caminho aberto aí por você. Então, parabéns pela resistência. Sua experiência no Prof. Filo não foi apenas acadêmica, ela foi muito rica, ela foi política, ela foi uma experiência de resistência. Isso é nítido, isso inspirou a todos nós aqui nessa tarde. Obrigada, professora. Coloque-nos em contato, por favor. E queria comentar aqui também que, para além dos nossos encontros, gente, precisamos de mais espaços como esses para dialogar, enfim, para saber o que os professores de filosofia andam aprontando por aí, Brasil afora. Seu trabalho já está publicado, Divina? Ele está nos trâmites burocráticos agora da UFMT, já foi depositado, mas está nos protocolos ali, vai e vem. Eu não sei quanto tempo dura esse processo. Deixa eu fazer um comentário rápido, Divino, também falando aí do EJA, né? Aqui no programa em Educação Matemática, a gente tem trabalhado com historiografia, né? História da Educação Matemática, e a EJA sempre se faz presente, a gente tem alguns trabalhos, né? E um bastante recente, a gente trabalha com depoimentos orais, né? Mas tem demarcado como que a lógica da educação de jovens e adultos também tem se modificado, né? Se você pega lá os movimentos de educação de base, Paulo Freire e tudo mais, né, que vem um processo de emancipação, né? Por outro lado, a gente tem visto de forma muito presente nesses discursos o papel da certificação. A certificação pelo mercado de trabalho, por uma série de outras questões, né, que a gente vai percebendo uma modificação no próprio movimento, que tinha uma outra vertente, uma outra política engajada nisso, né, e vai se convertendo também em mais uma faceta do nosso capitalismo neoliberal, que precisa de certificações e mais papéis que provam que você pode ser alguma coisa, etc. e tal, né? Bastante interessante. Sim, sim, professor. Me parece que nos textos de Paulo Freire nós encontramos aquela alfabetização no sentido de
de trazer também uma leitura política para esse estudante da educação de jovens e adultos, não só um letramento, não só um momento de socialização ali, mas para que esse estudante conseguisse ler o seu contexto político e conseguisse participar também, o que nós não encontramos no presente. E me parece que, para além disso, a educação de jovens e adultos, ao menos aqui no meu estado, ela está sendo relegada. Não vem um projeto, não se pensa um projeto a nível estadual, e me parece que, onde dá para ofertar, se aparecer alguém, a gente oferta, mas de qualquer jeito você adapta o ensino médio, e não é bem assim. Hoje eu não estou trabalhando com jovens e adultos, mas eu sou estudante egressa da educação de jovens e adultos, então é muito caro para mim, e faz parte da minha experiência de vida, e por isso que eu levei tanta paixão nessa dissertação, e é triste ver como vem sendo jogado ali num quartinho de despejo, quando se pensa em política pública, de fato. Sim, só rapidinho, dá para imaginar uma captura aí da educação de jovens e adultos também, né? Mas, como sempre, há espaços de resistência. Pessoal, então, mais algum comentário? Mais uma vez, aproveito para parabenizar todos e todas. Foi uma sessão muito agradável, de discussões muito interessantes. Os trabalhos também aqui muito relevantes foram apresentados. Agradecer a parceria da Marta, né, Marta? Nos conhecemos agora há pouco, alguns minutinhos antes da sessão. Foi muito bom dividir esse espaço com você. Fiquem à vontade, quem quiser fazer suas últimas colocações. Foi um prazer para mim estar com vocês essa tarde, Tiago, uma ótima parceria nessa coordenação de mesa, a todas, né, e todos vocês que continuam nessa dupla frente aí de luta e resistência e conhecimento, muito boa sorte, que nos encontremos aí pelos próximos eventos, trocando conhecimentos, construindo conhecimentos coletivamente, né, juntos nessa resistência que nossa área, a educação de modo geral, tanto precisa. Bom, eu acho que a gente já está encerrando. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Em especial o professor Tiago e a professora Marta por terem aceitado o convite, terem disponibilidade, e acredito que eles conseguiram conduzir muito bem a nossa sessão, né? Também gostaria de agradecer a presença dos apresentadores, foram trabalhos muito bons, são muito importantes para a nossa sociedade, né? E também gostaria de agradecer a presença dos ouvintes que estiveram aí interagindo por meio do chat e proporcionando uma melhor sessão. Acredito que é isso. E até mais.